Igreja do Senhor, abramos a Bíblia em Efésios, capítulo de número 4. E vamos ler a palavra do Senhor, nosso Deus, nesta noite. Eu quero ler com a igreja do versículo de número 25 a 32. Mas nós usaremos como base para a mensagem apenas o versículo 27. Efésios capítulo 4, versículo 25 a 32. Eu vou ler o versículo, a igreja lê o versículo seguinte. Efésios 4, 25 a 32. Está escrito: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual os selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Oremos ao Senhor com nome. Nosso Senhor, igreja, oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos graça, meu Deus, por mais esta rica oportunidade. Deus amado, de estar lendo a tua palavra, Senhor. Deus amado, toma em tuas mãos, Senhor, a cada um dos teus filhos que estão hoje, meu Deus, aqui, Senhor, para cercar a mesa. Pai amado, que esta palavra, Senhor, venha fazer morada, Pai, em cada coração. Pai amado, que tudo venha a ser feito para a honra e o louvor do teu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amados irmãos, é uma alegria nós estarmos mais uma vez com a igreja aqui para juntos adorarmos o nome do Senhor, glorificarmos a Ele e meditarmos na sua santa e poderosa palavra. Eu quero que os irmãos estejam atentos no que vamos dizer essa noite. A última vez que ministramos uma palavra com a mesma intensidade que esta também repousa aos nossos corações, falamos aqui sobre a autoridade espiritual. Eu lembro-me que muitos irmãos parabenizaram pela mensagem, disseram que foi uma boa mensagem, mas depois daquele dia houve uma revolução na igreja e no povoado, e foi uma revolução ruim. Eu sempre peço a Deus que não deixe-me pregar só por pregar, para cumprir mais um culto, um horário. O nosso propósito não é esse. Nosso plano é que as pessoas ouçam, que ouvindo, entendam, e que entendendo aplique a palavra às suas vidas. Porque somente assim todos nós obteremos vitória na nossa vida espiritual. Do caso contrário, nós nunca sairemos do lugar e ficaremos, como diz em Jeremias 7:24,
Ao invés de andarmos para frente, estaremos o tempo todo andando para trás. Eu quero usar apenas o versículo de número 27 como base, que diz: não deis lugar ao diabo. E baseado nesse versículo, eu quero colocar como tema este: quando Satanás usa discípulos e quando discípulos se tornam diabo. Quando Satanás usa discípulos e quando discípulos se tornam diabo. A introdução da mensagem, nós precisamos ler alguns versículos. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos de número 10 e 11. 2 aos Coríntios 2, versículos de número 10 e 11. Diz-nos a Bíblia Sagrada: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Versículo 11: porque não ignoramos os seus ardis. Paulo escreve e ele explica aos irmãos o quanto deveria perdoar na vida cristã. Porque quando ele escreveu a primeira carta, o capítulo 5, tinha um homem lá que ele estava namorando com a mulher do pai dele. Necessariamente não era a mãe do jovem, mas era esposa do pai dele, certamente madrasta dele. Mas a igreja em Corinto estava achando uma vantagem. E Paulo disse assim: ao invés de vocês corrigirem o mal que está no meio da igreja, vocês estão achando vantagem nisso. E aí foi quando ele mandou ser corrigido aquele mal. Depois os irmãos queriam agora humilhar aquele que havia sido corrigido. E Paulo diz: não, ele já passou o processo disciplinar. Agora o que precisa ser feito é perdoá-lo, porque ele já passou o que tinha de passar, já foi resolvido o problema dela, agora perdoe. E ele explica: se nós na vida cristã não perdoarmos, nós poderemos ser vencidos por Satanás. Irmãos, a quantidade de crentes que não perdoam, e eu já ouvi pessoas na igreja dizendo que é crente, que diz que preferem ir para o inferno a perdoar o irmão. Uma pessoa dessa, ela não tem noção do que é que está dizendo, e nem do que é inferno. A justiça de Deus é tão maravilhosa que no inferno o governo será de Deus. É Deus quem vai governar no inferno, porque o inimigo está lá como prisioneiro e não como um governo. E como Deus é juiz justo e perfeito, haverá graus de punição diferenciados no inferno. E nós não vamos tirar tempo para explicarmos isto, mas só para você ter uma noção. Quando o gadareno viu Jesus, ele correu aos pés dele, e o demônio que estava nele disse assim: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Porque ele sabe que tem um tempo determinado para que seja atormentado. O versículo 11, Paulo diz assim: nós não ignoramos seus ardis, nós não menosprezamos o inimigo, nós não supervalorizamos também, mas nós sabemos que ele tem uma artimanha para agir e nós devemos ter muito cuidado. Efésios, capítulo de número 6, e o versículo de número 11,
A Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então Deus tem armaduras, elas estão disponíveis aos crentes, mas nós não podemos usar só uma ou outra, nós temos que usar todas. E a Bíblia diz: para que possais estar firmes. Se nós utilizarmos todas as armaduras de Deus, nós teremos firmeza em Deus. Para quê? Para vencer as astutas ciladas do diabo. O inimigo é sagaz e ele sempre procurará um meio de nos embaraçar na caminhada cristã. Portanto, ele é astuto. Ele já tem uma cilada preparada para cada um aqui, para depois desse culto. E se você não vigiar, você já começa a pecar agora na mente. E aí depois do culto você vai só evidenciar aquilo que já está no coração. E a Bíblia diz que essas ciladas são do diabo. Capítulo 12 de Apocalipse mostra a figura do dragão, que é uma figura da mitologia, do mundo antigo, que todos sabem que é um bicho feio. Garras e patas de leão, asas de águia, cauda de serpente, que solta fogo pela boca. É a figura que imagina ser um dragão. O versículo de número 3 diz que é um único, grande, mostrando o seu poder, dragão, que é uma figura da mitologia do mundo antigo, vermelho, porque o objetivo é destruição, é derramamento de sangue. O versículo de número 4 também o aponta como dragão. O versículo de número 9, o versículo 7 também o chama de dragão. O versículo 9 dá algumas características dizendo: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, porque era o mesmo que estava lá no Jardim do Éden. Ele é chamado diabo, e quando a Bíblia fala diabo, o objetivo aqui é aquele que é acusador. Se eu ou você, como crentes, vivermos o tempo todo falando mal do nosso irmão, apontando o dedo ao nosso irmão, nós estamos fazendo papel de diabo dentro da igreja. O nosso papel não é esse. Se eu quero ver o benefício da obra e de repente eu converso com alguém e o oriento à luz da Bíblia Sagrada para que a pessoa seja corrigida e melhore diante da presença de Deus, para que unidos possamos fazer a obra, isso é uma coisa. Se eu vivo rua acima, rua abaixo, e o meu emprego é só falar mal da vida alheia, não passarei de um diabo. E assim é qualquer um dos irmãos que se portarem desta forma. Porque o diabo, desde o princípio, o negócio dele foi acusado. E quem já viveu no mundo, já viveu numa vida de pecado, sabe o que é isso. Às vezes passa um ano, 2, 3 de crente e ainda diz: será que Deus me perdoou mesmo? É o diabo querendo te acusar. Lembre-se de uma coisa: 1 de João 1,7 diz: se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia mostra, no versículo de número 9, que ele também é Satanás. Por quê? Porque ele engana. Versículo de número 10 diz que ele é acusador e acusava os santos de dia e de noite. Versículo 11 diz que os crentes o venceram pelo poder do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho de Jesus, e não amaram a sua vida, mesmo morrendo, pelo testemunho de Cristo. Quando a Bíblia chama ele de dragão, falando das suas patas de leão, está falando de quê? Da força. O inimigo tem força. E é por isso que ele consegue ludibriar a mente das pessoas.
Quando a Bíblia Sagrada diz que ele tem asas como águia, está falando da sua agilidade. Se quer ver uma coisa, deixa o fuxico sair aqui hoje. Amanhã de manhã o povoado todo já sabe. Como a gente não entende. Aí a gente diz: diga ao povo que Jesus morreu, ressuscitou e está vivo. Às vezes a gente chega num povoado para pregar e diz: você já ouviu falar de Jesus? A pessoa diz: não. Que coisa. John Kennedy morreu, salvo engano, em 22 de novembro de 1963. E de repente, com 24 horas, o mundo inteiro sabia que ele havia morrido. O que a morte de John Kennedy faz na vida de alguém? Nada, a não ser uma informação histórica. Jesus Cristo já morreu há mais de 2000 anos atrás. E a morte e a ressurreição de Cristo traz para nós salvação, alegria, o nome escrito no livro da vida, a certeza que Ele disponibilizou a nós o seu Espírito Santo, o poder que Ele deu à igreja para evangelizar, a garantia que nada vai conter a igreja de Cristo, nem os portões do inferno prevalecerão contra ela, a certeza que daqui a pouco Ele vem e nós que estivermos preparados iremos ao encontro dele nos ares e nós viveremos eternamente com Ele. E ainda tem gente que não sabe que Ele veio. Então isso é incrível. Então quando fala das suas asas de águia, está falando da sua agilidade. Quando fala da sua cauda de serpente, fala da sua sagacidade. Porque há pessoas que têm medo do rugido do leão, mas esquecem-se da sagacidade da serpente, que pode chegar silenciosa, lhe atingir e lhe matar. E essa serpente aqui leva para o inferno. Não se preocupe tanto com isso, só vigie, porque a Bíblia mostra que Deus é dono de todo poder, que Deus é dono de toda glória, e Ele é dono de toda majestade. Portanto, a Ele glória e louvor para todo sempre. Primeiro ponto da mensagem: a escolha dos discípulos. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de número 13 a 15. Marcos 3, 13 a 15. Está escrito: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Quem chamou os discípulos e quem chamou a nós foi Cristo. Ele chamou quem ele quis, e naqueles dias eles vieram, e nós também estamos em Cristo, porque Ele nos chamou, nós atendemos o chamado e nós estamos aqui. Versículo 14: e nomeou os 12, aqueles 12 lá receberam nome, nós também recebemos nome. 1 de Pedro 2,9. Nós somos um povo santo, sacerdócio real, povo adquirido, com propósito de anunciar as boas novas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que estivessem com Ele. O propósito dos discípulos serem chamados é para andar com Jesus. Todos nós fomos chamados para andarmos com Jesus. Versículo 14 diz: e os mandou pregar. O Senhor mandou todos nós também. Nós podemos ser desobedientes, não pregar, mas Ele mandou todo mundo. Pastor, eu não sei evangelizar, eu não sei o que dizer, eu não sei pregar. Então é porque você não é crente. Porque a Bíblia Sagrada diz que uma mulher havia casado umas 4, 5 vezes. E agora Jesus está falando com ela e ela diz que queria da água que Jesus estava oferecendo. Ele diz: vai buscar teu marido, porque eu sou assim, eu trabalho com a família logo completa. Ela diz: eu não tenho marido. Ele disse: tu está falando a verdade, que tu já arranjou tanto macho e agora tu está com um macho que nem teu é. Talvez aquela mulher pensasse que a felicidade se encontrava em macho. A felicidade se encontra em Cristo.
Enquanto as pessoas pensarem que felicidade se encontra em coisas terrenas, as pessoas continuarão batendo com a cabeça. No dia que as pessoas entenderem que a felicidade está única e exclusivamente na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas serão diferentes. Aquela mulher tem uma rápida conversa com Cristo e ela já diz: fica aí que eu vou atrás de mais gente para ouvir essa história. Uma história bonita. E ela foi e trouxe uma multidão de gente. Como é que uma mulher que fala poucas palavras com Cristo já consegue arrastar uma multidão de gente para ouvir a Cristo, e nós estamos com 1, 2, 3, 10 anos dentro da igreja e não sabemos pegar? De duas uma: hoje Cristo não nos transformou, ou nós ainda precisamos aceitar a Cristo. Porque falar do que Cristo já fez na nossa vida é a coisa mais simples que tem. Agora, se Ele não fez nada, Ele tem razão da gente não saber dizer nada, porque Ele nada fez. Porque Ele só faz se a gente deixar fazer. Então, olhando para isso, o versículo 15 diz o seguinte: para que tivessem o poder de curar as enfermidades, qualquer crente aqui pode estender a mão e orar por alguém para que a enfermidade vá embora. Porque a enfermidade não é no teu nome nem no meu, é no nome de Cristo Jesus. É o nome dele que é poderoso. E aí diz também: expulsar demônios. Por quê? Porque essa autoridade foi dada à igreja. Então qualquer pessoa pode fazer isso, uma vez que esteja em comunhão com Deus, viva uma vida reta diante do Senhor. Pronto, porque é o nome do Senhor que tem autoridade. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6 e versículo 12. Nós estamos falando da escolha dos discípulos. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar. Irmão, se Jesus orou, muito mais de nós. A Bíblia diz que Jesus nasceu orando, viveu orando, morreu orando e até hoje está orando. Por que a gente não vai orar? Um dia desses, uma das congregações, alguém estava pregando que não precisa orar. Por que, infeliz? É porque a Bíblia diz que quando, antes da palavra chegar na boca, Deus já sabe. Então não precisa, porque Ele sonda é o coração. Isso é uma mensagem diabólica. Porque nós temos uma necessidade de orarmos, porque Cristo viveu e ainda vive uma vida de oração. Romanos 8,34 diz que ainda hoje Ele está intercedendo por todos nós. Porque nós não vamos interceder por alguém e por nós mesmos. Os trabalhos de oração são os que mais dificuldade nós temos. E porque nós temos dificuldade de reunir pessoas para orar, nós também temos dificuldade de reunir pessoas para evangelizar. E porque nós temos dificuldade de reunir pessoas para orar e para evangelizar, nós também temos dificuldade de reunir pessoas para mostrar que Cristo nasceu nelas verdadeiramente. Porque amontoar gente, encher templo de gente, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, mostrar Cristo na vida de cada crente, aí a história é diferente. Cada um de nós precisamos ser uma testemunha viva aonde quer que nós formos. No nosso lar, a nossa família precisa saber que nós somos crentes. A nossa vizinhança precisa saber que nós somos crentes. A igreja que nós congregamos precisa saber que somos crentes. E certamente a localidade onde nós moramos saberão que somos também. Agora, se a nossa própria família duvidar da nossa crença, aí pronto, dispensa comentário. Aí as pessoas dizem: não estou nem preocupado com o que pensam de mim. Você está melhor do que Jesus. Porque Jesus disse assim: o que o povo distante diz de mim? Ah, estão dizendo que tu és um dos profetas? Estão dizendo que és Jeremias, sei lá, João Batista que ressuscitou. Ele disse: mas isso é quem está de longe. Vocês que estão perto de mim, o que vocês dizem? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
O que as pessoas estão dizendo de nós? O texto mostra que ele foi orar, passou a noite em oração, e a oração dele era com Deus. Versículo 13. Quando já era dia, quando o dia amanheceu, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Irmão, coloque na mente, Deus escolheu você. Não envergonhe Deus. A Bíblia em Hebreus 11 diz de homens que a terra nem digna de ser pisada por eles era. E a Bíblia diz que Deus tem prazer em saber que eles são seus servos. Tem alegria na vida deles. Mas quantas são as pessoas que não geram alegria no coração de Deus? A Bíblia Sagrada mostra o segundo ponto da mensagem. Quando um discípulo deixou, por um momento, ser usado por Satanás. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículos 21 a 23. Quando um discípulo deixou, por um momento, ser usado por Satanás. Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito. Jesus está dizendo que tinha que voltar para Jerusalém, ia sofrer bastante. A Bíblia diz que tinham os anciãos que iam fazê-lo sofrer, os principais dos sacerdotes que iam fazê-lo sofrer, e os escribas. Às vezes nós precisamos ir a lugares que quem nos mais faz sofrer são as pessoas que mais poderiam nos dar alegria. Anciãos que poderiam aconselhar, sacerdotes que poderiam ajudá-lo e escribas que poderiam orientá-los às luzes das Sagradas Escrituras. Mas a Bíblia diz que Jesus ali seria morto com uma vantagem: ressuscitaria no terceiro dia. Ainda que morramos por amor ao Evangelho, um dia nós haveremos de ressuscitar e nos encontrar com o Senhor, e com Ele estaremos para sempre. Versículo de número 22. E Pedro, tomando a parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Porque quem não entende os propósitos de Deus na vida de um servo ou serva sua, acha que poupá-lo do sofrimento é o que deve ser feito. Mas a Bíblia diz que aprove a Deus nos provar na fornalha da aflição. Isaías 48, 10. Versículo 23. E Jesus, porém, voltando-se a Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás. É Jesus falando a Pedro e repreendendo Satanás, que por um momento usa a boca de Pedro, porque o único interessado em que Jesus não fosse para a cruz era Satanás. Porque na cruz foi que ele conseguiu a nossa vitória. O apóstolo Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi na cruz que ele conseguiu a nossa vitória. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 14 e 19 que a nossa pregação de nada valeria se Cristo não tivesse ressuscitado. E agora, como ele ressuscitou, se nós esperarmos em Cristo só para essa vida, somos os mais pobres e miseráveis de todos os homens. Tem gente que só quer Cristo para dar carro, casa, casamento, dinheiro. Mas o maior alvo de Cristo é nos dar a salvação. Ele morreu na cruz do Calvário para salvar uma humanidade perdida. E ele diz: para trás de mim, Satanás, me serves de escândalo. Escândalo é aquele que faz alguém tropeçar.
Você sabia que pelo nosso mau comportamento como crente, nós podemos distanciar as pessoas de serem crentes em Cristo? O propósito de Deus para nós é que sejamos ponte, mas é possível que nós sejamos muros, para que as pessoas não cheguem a Cristo. Devemos ter muito cuidado com o que nós dizemos, como nós vivemos, como nós andamos, porque as pessoas estão nos observando. E geralmente as pessoas só conseguem ver as nossas debilidades, as nossas falhas, dificilmente as nossas virtudes. É por isso que nós devemos vigiar. E Paulo diz que nós devemos vigiar a tal ponto que ainda que algo não seja pecado, mas se alguém vai se escandalizar ao me contemplar fazendo, por amor àquela pessoa, eu não vou fazer, só para ele não se escandalizar e ele ser salvo por Cristo. Ainda que não seja pecado e ainda que seja agradável e bom para mim, mas eu não vou fazer para que a pessoa não se escandalize, para que eu não a distancie de Cristo. Porque tanto em Lucas 17:1, quanto Mateus 18:7 diz: é impossível que não haja escândalo. Sempre vai ter. Agora, ai daquele por quem vier o escândalo. Irmãos, nós somos uma igreja, nós somos imperfeitos. Eu tenho falhas, você tem falhas. Agora nós somos uma família. Se você tem o juízo certo, você não vai sair aí na rua falando da sua família para o povo. Como nós somos uma igreja, somos uma família, também nós não podemos e não devemos sair falando no povoado, no bairro, na cidade, das nossas debilidades e falhas. Antes, nós vamos nos reunir e resolver tudo aqui. E no dia que as pessoas se converterem a Cristo, elas verão que nós estamos sendo melhorados em Cristo. Nós não somos perfeitos. Agora, se nós sairmos aí, a rua acima, a rua abaixo, falando de tudo que acontece entre nós, as pessoas não vão querer ser crentes, porque eles olham para nós e nos veem perfeitos. E nós ainda não somos, mas nós estamos em busca da perfeição. Jesus repreende Satanás, que por um momento usa a vida de Pedro, e ele diz: tu não compreendes as coisas de Deus, só compreendes as coisas que são dos homens. Irmão, tem muita gente que nunca compreendeu as coisas de Deus, embora estando na igreja há muito tempo. Eles só conseguem compreender as coisas materiais, passageiras, efêmeras, as coisas carnais. Eles não conseguem compreender as coisas de Deus. Terceiro ponto da mensagem: quando o discípulo é um diabo. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 70, está escrito. Toda a igreja, liga junto, 1, 2, 3 já. João 6, e versículo de número 70. João 6 e 70. 1, 2, 3 já. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Você viu? Agora imagine, Jesus passou uma noite orando. Jesus é o próprio Deus. Dentro daqueles 12 que ele escolheu, só peça. Eles foram melhorar durante todo o processo, mas um deles não melhoraria. A deficiência do crente não é por causa do dirigente, não é por causa do pastor, não é por causa do líder. Judas teve o melhor pastor que o mundo conheceu, o melhor líder que o mundo conheceu, o melhor ensinador. Jesus era o melhor em tudo. Qual foi o final de Judas? Ele tirou a própria vida, depois de ter traído o mestre. E o defeito não estava em Cristo. O problema é que é muito fácil a gente transferir as nossas debilidades.
E dizer, não, a culpa é de fulano, é de ciclano, é de beltrano. Não, a culpa é nossa. Nós temos a Bíblia. O Espírito Santo está à disposição de cada crente que ora, que busca a Deus e que quer ser melhorado. E o caminho está tão aberto que o escritor de Hebreus diz, o novo e vivo caminho, que eu posso viver olhando para Cristo, que é autor e consumador da minha fé. Não me interessa o que acontece à minha direita, nem à minha esquerda, e muito menos à minha retaguarda. O que me interessa é que eu estou olhando para Cristo. Eu não tenho tempo de olhar para outra coisa em minha volta, porque eu sigo a Cristo, meu exemplo é Cristo, meu objetivo é Cristo, é Ele que me chamou, é a Ele quem sirvo, e é com Ele que eu vou morar eternamente. As pessoas não querem seguir a Cristo. As pessoas querem encontrar falha em pessoas para dizer, eu sou falho porque fulano é. E por que você não é santo porque Cristo é? Já que Mateus 5:48 diz, seja santo como Deus, o vosso Pai, é santo. E por que não é santo, como diz 1 de Pedro 15:16, diz, e como está escrito, sede santo porque Deus, o vosso Senhor, é santo. E por que não imita o Pai, assim como Efésios 5:1 diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados? As pessoas só querem imitar quem não presta. E não querem ter como exemplo o mestre. Para que você não pense que a falha estava em Cristo, olha o que está em João. Capítulo 13. Versículo de número 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, porque Jesus sabe de tudo, viu? Não esqueça disso. Jesus conhece a você, a mim, a nós. E o bom de Deus é que Ele não vê a capa, Ele vê o coração, Ele vê o que está dentro. Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, porque tudo tem um tempo determinado e uma forma certa de acontecer, é o que diz a Bíblia Sagrada em Eclesiastes 8:6. E a Bíblia diz, de passar deste mundo para o Pai, Ele sabia que estava chegando a hora. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus não deixou de amar ninguém, não desprezou ninguém, antes os amou até o fim. Versículo 2: e acabada a ceia, a pessoa participou da ceia, e eu disse que tem ciladas preparadas já para nós, e se a gente não tiver cuidado, quando terminar aqui, a gente poderá cair em laços. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Irmãos, tem coisa que Deus coloca no nosso coração, mas tem coisa que o diabo pode colocar se a gente der a oportunidade. É por isso que nós começamos por 2 Coríntios 2, 10 e 11, não ignore os ardis de Satanás. Se você vive odiado, se falta perdoar alguma coisa, trata de resolver esse negócio logo. Porque o seu coração está com legalidade para que o inimigo coloque o que ele quiser, porque já está cheio de ódio. Quando ele disse ficar em Jerusalém, para que no alto sejais revestido de poder, Jerusalém ali é habitação de paz, centro da vontade de Deus, centro da espiritualidade do mundo antigo. E até hoje, os olhos do mundo estão voltados para Jerusalém. É o relógio de Deus. Jesus disse, fique em Jerusalém, porque é no lugar que tem paz que o Espírito de Deus vai repousar. Salmo 133, onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde? Onde tem união. Onde tem desunião, não tem vida para sempre. Logo, são pessoas que estão caminhando para o inferno. Porque vida para sempre só tem em Cristo. Versículo de número 2. O que foi que o diabo colocou no coração de Judas Iscariotes? Que traísse o Cristo. Horrenda coisa é cometer
uma traição contra o Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de número 4 a 12. Enviados pelo Espírito Santo, quem? Paulo. Foi ele que foi escolhido como um dos que foram enviados, e Barnabé. Eles foram enviados pelo Espírito Santo. Versículo 5, para anunciar a palavra de Deus. Eles tinham João como cooperador. Versículo 6, quando eles chegaram na ilha, até Pafos, acharam um judeu, que era mágico, o feiticeiro, também era falso profeta, que também chamava-se para Jesus. Procônsul Sérgio Paulo, versículo 7, era um varão prudente, chamou Barnabé e Saulo, e o desejo dele era ouvir a palavra de Deus. Mas o feiticeiro velho, Elimas, o encantador, ele começou a atrapalhar a pregação do Evangelho. Irmãos, Jesus disse assim: ou você ajunta com Cristo, ou você ficará espalhando. O crente, ele não tem como estar parado. Ou ele avança, ou ele retrocede. Porque tem pessoas prosseguindo. E ele não está parado no tempo. O fato de ele parar, ele já está retrocedendo porque tem alguém avançando. O texto sagrado diz que ele ficava querendo atrapalhar a pregação. Versículo 9. Saulo, que também se chama Paulo, ele não mudou de nome. É porque Saulo era o nome em hebraico, Paulo era o nome em grego. Cheio do Espírito Santo, versículo 10. Ele olhou para ele e disse: filho do diabo, versículo 10. Filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, que não cessa de perturbar o caminho do Senhor. Se a gente não tiver cuidado, nós poderemos nos tornar como filho do diabo. Nós poderemos ser cheios de engano, cheios de toda malícia, e sermos inimigos de toda justiça que vem de Deus, e perturbarmos a obra de Deus ainda. A palavra não é um livro que nós lemos para apontar ninguém. A palavra é um livro que nós lemos como espelho. E a gente deve olhar e imaginar: como é que eu estou diante dessa palavra? Eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Agora pregue para você também, de acordo com o que está ouvindo. Porque de repente alguém sai do culto e começa a dizer: ah, se fulano tivesse. Não era para fulano, que Deus não é doido. Ele está falando contigo, comigo, que somos nós que estamos aqui. Fulano em outro dia. Deus o encontra. Agora essa mensagem é para nós. A mensagem de Deus, ela é corretiva e preventiva. Ela corrige quem está no erro e ela previne de errar aqueles que estão certos. Se eu estou certo, eu vou fazer de tudo para não errar. Se eu estou errado, eu vou dizer: eu quero me reconciliar e tomar uma decisão nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 11: eis aí contra ti a mão do Senhor. Irmãos, uma das coisas mais terríveis é nós nos encontrarmos lutando contra o próprio Deus. Gamaliel, teólogo muito inteligente, acerca da igreja primitiva, ele foi consultado e ele disse: olha, deixa os crentes em mão, porque Judas e Teudas, eles inventaram um movimento, logo se acabou. Se esse movimento for movimento de homem, se acaba já já. Agora também, se for de Deus, não tem quem pare. Irmãos, a igreja não para. A igreja só vai parar quando ela sair da face da terra. Ah, que a igreja está fria, a igreja está... Não, a igreja não está fria e nem morna. A igreja de Cristo, ela prossegue firme, olhando para aquele que é o autor e é consumador da fé. Agora a igreja não é todo mundo que está aqui dentro, não. A igreja que leva a sério o evangelho
um amontoado de gente dentro do templo que ainda não nasceu de novo. Pedro andava com Jesus e você viu que Satanás usou. E depois Jesus disse assim: Satanás pediu para se andar com sua vida. Ele disse: o Senhor deixou? Ele disse: não, tu nem crente é. Agora, quando tu te converter, tu testifica para os outros o que foi que aconteceu na tua vida. Quarto ponto da mensagem: não deis lugar ao diabo. Foi o versículo que lemos, 4:27. Mas vamos ler também 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 6. Está escrito: não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Aqui estava falando da escolha dos diáconos para trabalhar na casa do Senhor. E a Bíblia diz que eles não poderiam ser novos convertidos, neófito, para que, não se orgulhando, não caíssem na condenação do diabo. O objetivo de Paulo aqui é dizer para que a pessoa, não se achando superior aos demais, se enche ao ponto de Satanás encontrar lugar na vida dele ou dela. Porque o que acontece? O orgulho é coisa de Satanás. Todas as vezes que Deus olha para alguém soberbo, alguém orgulhoso, ele lembra de Lúcifer. Porque foi ele que disse em Isaías: eu subirei, eu exaltarei, e eu me assentarei, e eu ficarei acima do trono de Deus. Então, todas as vezes que Deus vê alguém orgulhoso, ele lembra do próprio inimigo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26. Paulo diz que o obreiro precisa ser apto para ensinar e também ser sofredor. Por quê? Porque a gente ensina e parece que o povo não aprende. Aí quem é que não sofre? Falando a mesma coisa todo dia e o povo não entendendo. Aí o versículo 25: instruindo, ensinando com mansidão os que resistem, porque sempre terão pessoas que haverão de se opor àquilo que nós pregamos. A ver se porventura Deus lhe dará arrependimento. A gente não pode parar de pregar, porque pode ser que estas pessoas em algum momento se arrependam para conhecerem a verdade. São pessoas que até hoje estão na mentira. Parecem que são crentes, mas não são. Quem é que sabe se o homem é crente? A esposa dele. Quem é que sabe se a mulher é crente? É o marido dela. E quem mais? Deus. Papai, mamãe, igreja, está lá na casa deles. Agora quem sabe quem são os dois? São os dois e Deus. Mas a Bíblia diz que nós não devemos parar de pregar, porque pode ser que Deus gere arrependimento para eles conhecerem a verdade. Versículo 26: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Tem gente laçada pelo diabo. Que uma mensagem dessa daqui é mesmo que passar manteiga na venta de gato, assim que o povo diz. Passa, escorre, tchau, acabou. Tem gente que até agora não sabe onde foi que nós lemos para começar a mensagem. Agora, se você quiser ver a igreja cheia, chama alguém para mentir aqui e ficar profetizando do começo ao final do culto. Aí sai todo mundo tipo, o rosto molhado de lá. Ele diz: oh, mas Deus falou hoje. Só mentira. Mas o povo sabe, acreditando que foi Deus. Aí uma mensagem como essa, a gente explicando, mostrando a Bíblia, ele diz: eu não entendi nada. O que foi entender? Eu não entendi nada. Por quê? Porque está no laço do diabo. Como é que entende? Mas a Bíblia diz que nós devemos continuar falando, porque essas pessoas estão presas na vontade do próprio diabo. Irmãos, peçamos a Deus que nos dê sensibilidade para que nós façamos a vontade de Deus
e não a vontade do diabo. Quinto ponto da mensagem: o diabo precisa ser resistido. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Primeira coisa para resistir o diabo: se sujeite primeiro a Deus. Fico vendo um monte de crente que nem crente é. Aí eu piso na cabeça do diabo, eu amasso o diabo eu amarro ele. Tu faz é nada, irmão. Tu é que está arrebentado. Às vezes eu fico vendo esses vídeos, levanta o pé, vamos pisar na cabeça do diabo. É só gente que não tem o que fazer, que manda fazer, e mais besta quem faz. O diabo vai botar a cabeça debaixo de pé de ninguém. Se nós não vigiarmos, e muito. Se você lê o livro de Judas, você vê anjo lutando com o diabo pelo corpo de Moisés e não deu conta. E ele clamou o nome do Senhor. Aí foi aí que deu certo. Tu te sujeita a Deus. Aí depois tu resiste ao diabo. Aí ele fugirá de vós. Você não precisa menosprezá-lo, desprezá-lo. Mas você também não precisa andar correndo com medo. Você pode resistir quando se sujeita a Deus e repreender o nome do Senhor Jesus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Está dizendo: seja sóbrio, não ande embriagado. Vigie. 1 de Pedro 5 e 8. Porque o diabo é o vosso adversário. Ele anda em derredor, bramando como leão. Ele não é leão, mas ele faz um barulho como se fosse. Porque o negócio dele é imitar. Quem é leão é o leão da tribo de Judá. É o que está conosco. Apocalipse 5:4. Agora, esse aqui, ele ruge como leão. Qual é o propósito? Buscando quem possa tragar. Porque ele não encontra em lugar na vida de todos, mas ele fica procurando um espaço. Se você der um espaço, é aí onde se arrebenta. Versículo 9: ao qual resistir firme na fé. Fica firme na fé, que o inimigo não te tira do teu lugar. 1 de João, capítulo 3, e o versículo 8. Mas 1 de João 3 e 8. Quem pratica o pecado, ou quem tem prazer no pecado, é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer tudo que o diabo faz. Sexto ponto da mensagem: se não resisti-lo, serás filho. Ou você resiste o diabo para ele fugir de você, ou tu te tornarás filho dele, adotivo. 1 de João, capítulo 3, versículos 10 e 11. Está escrito: nisto são manifestos os filhos de Deus e também os filhos do diabo. Aqui João explica quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Vamos ver aqui onde é que você e eu estamos. Olha aqui: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama seu irmão, não é de Deus. E quem não é de Deus é de quem? Se você anda odiando seu irmão, e ainda que você diga com a boca: eu não odeio, mas as suas práticas mostram ódio, você é filho do diabo. E só tem um jeito de deixar de ser filho do diabo: é você se arrepender, perdoar, pedir perdão, porque corta o laço do diabo e se entregar a Cristo e dizer: eu quero é te servir, eu quero é te adorar, eu quero é viver para o Senhor. E morreu a conversa. Versículo de número 11: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Irmão, a mensagem não muda, é a mesma.
Essa é a mensagem que eu vi desde o princípio. Qual? Que nos amemos uns aos outros. Pronto. João 8,44, e nós encerraremos para nós participarmos da ceia do Senhor nosso Deus. João, capítulo 8, versículo 44, está escrito: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os seus desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Igreja, tome uma atitude. Irmão, eu vim aqui lhe visitar. O que foi que você veio fazer? Eu vim aqui para nós falar mal do irmão. Não, irmão, eu não quero conversa nem com o diabo, nem com quem é filho do diabo. O meu negócio é com quem é filho de Deus. Isso é uma conversa. A não ser que você tenha vindo aqui para se tornar um filho de Deus, aí nós vamos andar juntos. Caso contrário, irmão, tome uma posição diante de Deus para viver para Deus. Nós estamos lhe avisando, porque o diabo ele pode usar a um discípulo, como também um discípulo pode se tornar completamente do diabo, porque ele é sagaz. Ele encontra um espaço na vida e ele vai tomando espaço até tomar posse de todo o terreno. Quem é aqui que quer ser do diabo? Quem é que é de Deus aqui? Seja de Deus. Tem um bocado de gente que não levantou a mão, e aí é complicado, né? Porque eu estou perguntando. Tem alguém que deseja reconciliar-se nessa noite? Nós vamos já seguir assim. Está todo mundo em paz? Eterno Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e nós já vamos servir a ceia. Alguns dizem que são teus filhos, levantaram a mão. Outros não disseram que são, porque não levantaram. Todavia, nós queremos continuar te servindo. Eu quero te pedir que a tua mensagem e a tua palavra, que ela não fica estagnada, ela não fica parada. A tua palavra age, a tua palavra trabalha, a tua palavra reage e faz proeza. Meu Deus, faz alguma coisa para o louvor do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. A tua palavra mostra que nunca houve nada que parasse a igreja. Nós vamos estudar domingo agora que nem a perseguição parou a igreja, porque o perseguidor só tem dois meios: ou se tornar crente ou se tornar defunto. E o perseguidor que nós estaremos estudando domingo, a tua palavra diz que ele se tornou o maior missionário depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Do caso contrário, teria se tornado defunto. Eu quero te pedir, abençoa todos que vão participar da ceia, no nome de Cristo Jesus. Te pedimos e te agradecemos. Amém.